Fala pessoal, hoje a gente está trazendo aqui o caso da BrisaNet, é um caso super interessante, tá? A BrisaNet negocia na B3, no código BRST3, tá? A gente vai fazer uma análise fundamentalista histórica aqui da companhia. Bom, nessa análise a gente vai trazer aqui dados qualitativos, uma análise histórica com pontos-chave, métricas financeiras, operacionais, principais riscos e alavancas de valor da companhia, tá? Como a gente tem feito nos últimos relatórios, a gente não vai incluir projeções futuras e valuation na companhia nesse relatório, tá? Mas se quiser ter uma ideia de valuation, você pode ver os preços-alvo aí dos principais bancos e corretoras divulgados no próprio site de RI da companhia. Mas a gente pretende aqui trazer uma análise nessa linha em um relatório futuro, tá? Bom, começando aqui, a BrisaNet é um player regional, tá, com forte liderança no Nordeste. Eles atuam no segmento de telecomunicações, fornecendo banda larga e serviço móvel, tá? É uma empresa que tem infraestrutura integrada, tá? Ela tem desde o backbone, do data center, até a fibra, o FTTH, que chega no cliente, e o 5G, essa rede que é oferecida aí para os clientes. O que é backbone? Backbone é como se fosse uma linha de transmissão de energia, só que para dados, tá? Em vez de energia, ela transfere dados. É uma linha com alta capacidade ali que transfere esses dados a longas distâncias, né? O data center são centros que recebem esses dados e processam eles e conectam com outras infraestruturas, tá? A companhia tem crescido bastante aqui a base de clientes, tanto no segmento de banda larga quanto no segmento móvel, onde ela entrou recentemente, tá? Atualmente, ela está passando por um ponto de inflexão, tá? Ela fez um grande ciclo de investimentos em CAPEX e ainda está passando por esse grande ciclo. Esse CAPEX foi na expansão para o 5G, né? E a expansão também correspondente do backbone necessário para isso. O que consumiu bastante caixa e levou um pouco a alavancagem. A alavancagem não está em patamares assustadores, como a gente vai ver mais para frente, mas realmente elevou um pouco a alavancagem da companhia. Por outro lado, isso abriu o caminho para novas receitas, né? Uma expansão aqui no móvel, em FWA, que é um acesso como se fosse uma banda larga com acesso à internet via móvel em vez de pelo cabo usando fibra, tá? Só que isso depende aqui de uma execução que ainda não está 100% concluída, tá? Bom, em suma aqui, quais são as forças competitivas da BrisaNet? Tem infraestrutura própria, tá? Ela desenvolveu tudo aqui do zero, tá? Nunca teve uma aquisição. Tem uma integração vertical, tá? Atua em praticamente toda a cadeia de valor aqui, né? Claro que ela não produz os equipamentos, isso ela compra de terceiros, mas ela vai desde a infraestrutura até a ponta, o atendimento do cliente. O que proporciona aqui um controle de qualidade e custo operacional um pouco mais em conta, tá? Comparando a outros competidores. Tem uma posição consolidada no Nordeste, tá? Com liderança de market share e uma boa imagem do serviço prestado, com liderança no ranking Anatel nos últimos anos, tá? De qualidade do serviço. Tem amplo espaço para crescimento tanto em banda larga quanto no móvel 5G, tá? Após os investimentos. E capacidade técnica e de execução nesse segmento completamente comprovada, né? Fragilidades e riscos relevantes da companhia. Vamos lá. Tá passando por esse ciclo pesado de CAPEX em 5G que tem consumido muito caixa, tá? E elevou o endividamento, primeiro risco. Segundo risco, a execução ela vai iniciar agora no Centro-Oeste, onde a companhia também vai prover o serviço móvel. Ele vai iniciar ali no primeiro trimestre de 26, se eu não me engano. Essa expansão para o Centro-Oeste é um dos principais riscos aqui. Um mercado onde a companhia não atua ainda, né? Mas vamos ver isso mais para frente aqui. E a expansão da estrutura da companhia, né, para atendimento móvel, né, de todo esse investimento que a companhia fez, além de drenar a caixa, além de levar o endividamento, também precisa contratar pessoas para força de vendas, aumenta o custo de pessoal, né, para atender todas essas demandas, né, o custo de manutenção. Isso está pressionando aí margens da companhia, dado que ainda não teve um aumento, digamos, proporcional na receita para diluir todos esses custos fixos que foram adicionados, tá? E por último, o risco tecnológico de concorrência. Tá? Primeiro, tecnológico, a possibilidade de competição com FWA e satélites, né? Aqueles satélites de baixa órbita que fornecem internet, como Starlink. E o FWA, que é empresas que também possuem infraestrutura móvel, podendo oferecer uma banda larga utilizando a estrutura de FWA. Tá?
Outro ponto aqui é a entrada de uma competição mais acirrada, né? Entrada de players muito capitalizados em preços maiores, né? Um foco aí mais é, intenso de uma Vivo, TIM, Claro, nos mercados de atuação da Brisanet pode ser um risco. Bom, vamos começando aqui. Descrição da companhia. Primeiro, um breve histórico aqui, né? A Brisanet foi fundada em 97 pelo José Roberto Nogueira, em Pereira, no Ceará. Em 2000 expandiu para várias cidades no Ceará e no Rio Grande do Norte. Em 2010 tornou-se a maior operadora de internet via rádio do Brasil. Tá? Já estava presente em 4 estados. Em 2011 iniciou a implantação de fibra ótica, sendo uma cidade atendida pela Brisanet, né? Pau dos Ferros, a primeira a ter cobertura 100% de fibra do Brasil. Tá? Em 2015 ampliou serviços, aí oferecendo telefonia fixa, TV de assinatura e telefonia móvel. Em 2019 expandiu para João Pessoa e em 2021 ganhou concessões do 5G no Nordeste e Centro-Oeste e abriu capital na B3. Os negócios da Brisanet, né? Presença, ela está focada na região Nordeste, tá? E vai ter expansão aí para o Centro-Oeste no 5G a partir do primeiro TRI de 26. Aqui dá para ver onde ela está mais focada aqui nos estados do Ceará, né? Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, tá? Nos estados mais Piauí, aqui Bahia, Sergipe, parece que ela tem menos Alagoas, né? Parece que ela está um pouco menos presente do que nesses estados aqui mais no extremo nordeste, digamos. Ou seja, ainda tem bastante espaço para crescer dentro do Nordeste. Dentro do Nordeste, ela tem uma liderança de market share, está com 17,3% do mercado, tá, em março de 25, contra 9,8% do segundo colocado, que é a Vivo. Tá. O Brisanet tem a alta avaliação de qualidade, a líder na ranking Anatel de qualidade desde 2017. Tá. Além disso, tem integração vertical, uma companhia que possui infraestrutura própria, tá, de backbone, data centers, torres, cabos de fibra ótica, tendo crescido apenas organicamente, tá, sem aquisições. Então ela construiu sua infraestrutura ela mesma, do zero. Tá. E quais são os produtos que ela oferece? Os dois principais produtos: a internet de alta velocidade e banda larga, tá, onde ela oferece seja fibra, né, o FTTH, ou FWA, que é usando a infraestrutura móvel para oferecer banda larga, tanto B2B quanto B2C. Tá? A gente vai ver mais detalhe mais pra frente. E a telefonia móvel, que é o outro grande negócio, onde ela oferece 4G e 5G, B2B, B2C, e também telefonia fixa e outros produtos aqui, como vídeo monitoramento, serviço para empresas, né? Serviço de segurança para empresas, serviço de computação em nuvem também, que é para empresa, e serviço de streaming, que aqui já é para B2C, né? Bom, vamos passando aqui. Nesse slide aqui a gente colocou o que é a infraestrutura de ativos da companhia. Tá? A gente sempre pode olhar isso para ver de onde a companhia, qual é a base da companhia para aproveitar, tirar receitas e gerar caixa. Né? Bom, tem uma estrutura conectada aqui na região Nordeste, né, naquela mesma região que a gente viu. Né? Tem uma ligação direta com os cabos submarinos que chegam no Brasil, se não me engano, via Fortaleza, tá? Que conecta com a internet global. Né? Tem tecnologia proprietária para a gestão dessa infraestrutura, tá? São 157 mil quilômetros de cabos ópticos, tá, de fibra, mais 47.400 quilômetros de backbone, que é como se fosse a linha de transmissão, como a gente falou. E mais 280 data centers, né, que são esses pontinhos aqui, os entroncamentos, nesse gráfico que a gente está vendo na direita. Bom, com toda essa infraestrutura, ela chega então a 158 cidades, atendendo com fibra ótica, né? Passando em cerca de 7,1 milhões de casas, tá? Chama de Homes Passed, HPs, e mais de 1,5 milhão de clientes ativos dentro desses 7, tá? Que é o HCs Homes Connected. Desse total de clientes aqui, ela já está chegando a mais de 4 terabytes por segundo de tráfego na rede. Então, aqui nessa tabela embaixo a gente vê a evolução da companhia ao longo dos últimos anos. A gente vê ela vindo aqui de Homes Passed em 2020, 2,5 milhões, já chegando a 7 milhões aqui no terceiro trimestre de 25, evoluindo período a período, né? Aumentando também o número de cidades cobertas, chegando a 158, e aqui também os números do móvel. Né? O móvel já tem até mais cidades cobertas, 296, tá? E cobrindo uma população aí total de 14 milhões de pessoas.
Bom, seguindo aqui, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho no negócio de fibra e depois a gente vê o negócio móvel, tá? Bom, o negócio de fibra, então, né, de banda larga, né, ele conta com uma rede madura já, né, a companhia já é um líder de mercado, né, com base de clientes que ainda está em ascensão, né, representando grande parte da geração de caixa da companhia atualmente, tá? Com grande escala, a partir de 2019 a Brisanet passou a expandir para grandes cidades, tá? Antes ela focava em cidades menores, onde os grandes telecoms não chegavam. Agora que ela já estava grande, né, em 2019, ela começou a expandir para as grandes cidades também. Bom, ela vem tendo aqui uma evolução significativa no número de clientes, né? A gente vê que em 2020 ela tinha 600 mil, né? E outubro de 25 já chegou aqui no patamar de mais de 1,5 milhão, tá? Desses todos os clientes, a maior parte aqui ainda está dentro do FTTH, né? O FWA é um produto novo, então está começando a expandir, tá? O FWA ele é interessante porque ele chega onde a fibra não chega, tá? Sem a necessidade de fazer um investimento adicional. Então o foco é vender FWA onde não tem fibra e vender onde não tem FTTH, né? E vender FTTH onde já tem a infraestrutura de FTTH. Bom, aqui também dá para ver, né, a evolução no gráfico tanto do Homes Passed, né, nas casas passadas, quanto dos clientes atendidos. Dá para ver que realmente tem essa diferença aqui, né, de um para outro, é o clientes em potencial que a companhia pode absorver ainda. Tá bom? E por último aqui, o dado de churn, né? Churn é quanto varia a base de clientes da companhia em cada período, né? Tem se mantido estável em 2%, que não é um número ruim, tá? Bom, passando agora para a análise da evolução do 5G. Primeiro lembrando que lá em 2021, né, em novembro, a companhia ganhou o leilão do 5G, tá? Rematou ali dois espectros, né, de frequência no Nordeste e também rematou um no Centro-Oeste, tá? Para fornecer esse serviço de 5G móvel para os clientes B2C. Desde então, a companhia passou a focar, né, no aproveitamento da infraestrutura que ela já tinha colocado ali no Nordeste para instalação das suas torres 5G e começar a expandir esse serviço no Nordeste. Tá? Atualmente, eles ainda estão focando na região Nordeste, tá na fase final aqui do ciclo de investimentos, e deve começar a expandir para o Centro-Oeste em 2026, se eu não me engano, no primeiro trimestre. Tá? No Centro-Oeste, eles devem utilizar um backbone de terceiros, tá? Para ofertar esse serviço ao cliente final, investindo apenas nas torres. Tá? Então, evitando investimentos maiores no Centro-Oeste e fazendo apenas o investimento, digamos, para atender o cliente final. Tá? O produto móvel deles, né, o Brisa Móvel, foi lançado aos clientes oficialmente no quarto trimestre de 23, tá? E já chegou aqui em outubro de 25 a 760 mil clientes. Só para te dar uma olhada na evolução da base de clientes, então, no final de 24, eles chegaram a 338 mil, tá? Sendo que eles tinham zero no começo de 24. E no 3T25, 700 mil, né? Uma evolução aí, 9 meses, quase dobrando. E mais um mês para frente, mais 60 mil, tá? Em outubro aqui, chegando a 762 mil clientes, tá? População coberta já chegou a 14 milhões, tá? Esse número aqui tá errado, aqui embaixo tá certo, tá? Em outubro de 25 chegou a 14 milhões e meio, tá? De população coberta, clientes em potencial, ou seja, esse aproveitamento aqui ainda está abaixo de 10%, tá? Então se espera que tenha um ramp-up ainda robusto aqui nesse valor, tá? Eles também oferecem aqui serviço de telefonia fixa, tá? Mas isso aqui não é core, tá? Isso aqui não é onde a companhia vai ganhar dinheiro e onde eles querem atuar, tá? Não é o grande negócio do setor. Mas ainda oferecem para quem precisa. Bom, que são as fortalezas e as fraquezas da Brisanet? Começando pelas fortalezas, né? Posição regional dominante, com liderança no Nordeste, tá? Em alta penetração em muitas praças, tá? Além de forte crescimento no número de clientes a cada período. É reconhecida como prestadora de serviço de um serviço de qualidade, tá? Tendo liderança no ranking de satisfação de clientes na Anatel desde 2017. Possui uma infraestrutura própria com integração vertical, tá? Desde a textura de backbone, como a gente já falou, de data center,
até o cabo que conecta o cliente final e o relacionamento direto com esse cliente. Permite aqui um profundo conhecimento, né, da cadeia e controle da infraestrutura para gerar qualidade, facilitando a escalabilidade dos seus atendimentos. Uma empresa que tem domínio técnico, tá, do setor de atuação, possuindo equipes próprias para implantação e manutenção, não precisa contratar terceiros, tá? Traz aqui menos gastos e menos dependência de terceiros. Tem um negócio de alta recorrência, com baixa velocidade da demanda, tá? Com receitas contratadas e base de clientes pulverizada, que traz estabilidade e previsibilidade de receita e de fluxo de caixa. Tá? Outro ponto que a gente acha bem interessante aqui é que ela é controlada e gerida pelos fundadores, tá? Que traz uma visão de dono no negócio. Isso é um ponto que talvez algumas pessoas gostem, não achem uma fortaleza, mas no nosso caso é um caso que a gente é uma questão que a gente valoriza bastante aqui. Outro ponto é o uso de benefícios fiscais, né? Por exemplo, a isenção de 75% do imposto de renda que ela tem até dezembro de 27, que pode ser renovado, tá? Que é um benefício da Sudene. Tá? Mais isenções de 75% do ICMS, tá? Em vários estados onde a companhia atua fortemente. Mais endividamento subsidiado, porque ela tem, tá? Acesso ao BNB, Banco do Nordeste do Brasil e BNDES, com linhas subsidiadas para inovação, para telecomunicações, tá? Com um volume grande aqui ainda a ser desembolsado, tá? 900 milhões, que a companhia vai desembolsar de crédito subsidiado, como eles reportaram no terceiro TRI. E tudo isso aqui, né, benefício fiscal e endividamento subsidiado, amplia a geração de caixa e lucratividade da companhia. Tá? Agora, quais que são as fraquezas? Né? Primeiro, o investimento em 5G tem consumido muito caixa, tá? E demandando endividamento adicional nos últimos anos. Tá? Então a gente vai ver com mais calma aqui os demonstrativos, entender qual é a posição aqui da companhia. Essa expansão para o 5G para o Centro-Oeste pode ser desafiadora, tá? Tanto pela demanda de investimentos, que vai consumir caixa, quanto em termos de ser a primeira expansão da companhia fora do Nordeste. Tá chegando no mercado novo, onde, até onde eu sei, eles não têm tanto conhecimento de mercado. Tá? Então esse aqui é um potencial risco que a gente acha bem relevante aqui para esse caso. No médio e longo prazo, tem o risco de substituição tecnológica, né? Há o risco de uma inovação tecnológica substituir os cabos de internet por satélites de órbita baixa, por exemplo, que são aqueles serviços que a Starlink fornece, por exemplo. Hoje, isso é completamente inviável, tá? Tanto em termos de capacidade dessa rede de satélites, tá? E velocidade dessa internet, quanto por custo, né? Enfim, uma eventual substituição por outra tecnologia como satélites, né, pode tornar a infraestrutura que a companhia investiu bastante, né, obsoleta. Tá? Esse é um risco aí de substituição tecnológica que praticamente qualquer setor econômico enfrenta, né, especialmente os que têm bastante ativo fixo. Né? Bom, outra fraqueza aqui, a liquidez corrente dela, né, ativo circulante sobre o passivo circulante, ficou abaixo de uma vez no terceiro TRI de 25, tá? Ficou em 0,93 vezes. Ou seja, o ativo circulante ficou menor que o passivo circulante devido ao consumo de caixa dos investimentos e aproximação do vencimento de endividamento da companhia. Tá? A gente acha esse fator, claro, relevante aqui, né? A posição de liquidez deles não está tá longe de estar mil maravilhas, né? Isso é devido aos grandes investimentos que eles estão fazendo, né? Mas também essa aproximação do vencimento de algumas dívidas. Mas é menos preocupante porque a companhia tem uma receita bastante previsível aqui, tá? Não é uma coisa que... muitas das receitas aí que ela vai ter dentro desses 12 meses, né? Daí que é o período do circulante, não estão presentes nesse balanço. Né? E é uma receita que tem uma alta previsibilidade, então nos preocupa menos, tá? Esse índice aqui. Por exemplo, no segundo TRI de 25, a Vivo, né, V23, reportou também o mesmo problema, né, uma liquidez corrente abaixo de 1, que já foi resolvida no terceiro TRI, a Brisanet continua com a questão. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha, uma comparação da Brisanet com os principais pares. Tá? Aqui a gente pegou, aqui nessa coluna da Brisanet, aqui está a Unifique, tá? Uma provedora de internet de banda larga também, se não me engano eles atuam mais na região sul, e a Desktop também,
provedora de internet que atua mais em São Paulo. E aqui o grande player do setor é a Vivo, tá? Para a gente conseguir ter uma ideia comparando uma a uma. Bom, tem todos os itens aqui, acho que se quiser pode parar e dar uma olhada, né? Mas só para a gente ter uma ideia dos principais itens, margem, parece que a BrisaNet está um pouquinho mais pressionada que os principais pares aqui, mas ainda um pouco em linha com a Vivo, tá? Note que a BrisaNet aqui, ela tem uma atuação mais forte em móvel, né? A Unifique até tem aqui, mas ainda está bem pequena, né? E a desktop não tem, tá? A Vivo, que atua bastante no móvel, né? Ela, digamos que tem uma infraestrutura um pouco diferente da Unifique e da desktop, tá? Bom, essa margem aqui está um pouco mais pressionada, né? Como a gente falou, tem custos fixos que entraram aqui com a expansão para o móvel que ainda não estão diluídos, dado que a receita do móvel ainda está em fase de ramp-up, tá? A gente entende que esse é o ponto onde estamos. Endividamento da companhia chegou a 1,5 bilhão, tá bem em linha aqui com o desktop, bem abaixo, bem acima do da Unifique, tá? A Vivo tem dívida líquida negativa, tá? Quer dizer que ela tem mais caixa do que dívida, então não dá nem para comparar. Tamanho do capex da BrisaNet, quase R$ 1 bilhão, tá? Últimos 12 meses, comparado aqui com os pares bem inferior, né? 360 milhões para Unifique, 400 milhões para desktop. Vivo outro patamar, né? 10 vezes mais praticamente. Fluxo de caixa operacional da BrisaNet aqui 600 milhões, tá? 620 milhões mais ou menos. Unifique chegou a 574 praticamente e desktop 541. Capitalização de mercado, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos 1,5 bilhão aqui para a BrisaNet, né? Quase 2 bilhões para a Unifique, 1.800 para a desktop e os 113 bilhões aí da Vivo, bem diferente, né? Patrimônio líquido, 1.600. Vamos olhar direto aqui o preço sobre o valor patrimonial. 0,89 para a BrisaNet, 1,50 para a Unifique, 1,27 para a desktop e 1,60 para a Vivo. Tá? Enterprise Value, simplesmente somando market cap com dívida líquida. Tá? A BrisaNet fica em 3 bi, parecido com o desktop, 3 bi 300. Inferior ainda ao Unifique, que tem pouca dívida, né, de 2 bi 200. Tá? EV sobre EBITDA, mais ou menos 4 vezes aí para BrisaNet e Unifique. Unifique um pouquinho melhor ainda, né? E desktop em 5 vezes, Vivo em 4 vezes e meia. Aqui eu botei uns dados mais operacionais, tá? Número de homes passed, número de homes connected, tá? Clientes, ou seja, clientes potenciais, clientes conectados, tá? A BrisaNet, como já viu, 7 milhões de clientes possíveis, quase o dobro aqui da Unifique, tá? Um pouco maior também que a desktop, com 4 milhões e 800, e claro, bem menor que a Vivo, 30 milhões, né? E Homes Connected, né, 1,5 milhão da BrisaNet, e de novo quase o dobro da Unifique, e um pouco maior também que a desktop. Número de clientes móvel, né, a gente 760 mil que a BrisaNet chegou, contra os 200 mil da Unifique, 0 do desktop e os 69, quase 70 milhões da Vivo. Tá? Aqui somente ter uma ideia, Enterprise Value sobre quantos clientes a companhia chegou com banda larga, né? 40 centavos para a BrisaNet, 60 centavos para Unifique, 70 centavos para a desktop, tá? E 3,60 para a Vivo. E Enterprise Value contra Homes Connected, 1,90 para a BrisaNet, 2,70 para a Unifique, 2,70 também para a desktop, R$14 para a Vivo. Tá? Lembrando aqui que eu achei esse número impressionante porque é o valor da empresa que você paga para cada casa que você acessa e ele está menor na BrisaNet, mesmo comparando com a gente nem coloca na conta aqui, né, a infraestrutura móvel da companhia, né, quantos clientes que ela chega com a base móvel e quantos clientes que ela tem nessa base que também traz e deve trazer receita no futuro. Bom, vamos passando agora para uma análise aqui das tecnologias, tá? 5G, que representa 5G. Tá? 5G é um salto estrutural em velocidade, latência e densidade das conexões, tá? Habilitando aplicações de alta demanda como internet das coisas massivo, tá? IoT, automação industrial e realidade aumentada. Tá? Para a BrisaNet, isso amplia o mercado endereçável, tá? Permitindo ela competir fora da malha de fibra que ela tem, né? Ou seja, quando ela instala uma torre num lugar onde ela não tem infraestrutura de fibra, ela pode oferecer o serviço de banda larga utilizando o FWA,
né, utilizando um equipamento que pega a internet do móvel e transfere para uso em casa como se fosse fibra, tá, com alta qualidade também. Companhia com a 5G, né, vai poder oferecer então novos serviços corporativos, internet das coisas, né, embora isso aqui exija um alto investimento inicial e uma execução técnica precisa, algo que a companhia tem mostrado aí que tem feito com certa qualidade, né. Bom, números aqui, né, velocidade teórica, né, 4G chegava até 300 megabytes por segundo, tá, 5G é uma potência que vai até 10 gigabytes por segundo, muito mais potente, latência muito mais rápido, tá, dados chegam muito mais rápidos, tá, por isso que habilitam uma porrada de aplicação de alta precisão, tá, dá para fazer cirurgia à distância utilizando 5G, pra você ter uma ideia. Densidade de conexões permite conexão de mais dispositivos, tá, por quilômetro quadrado. Tem uma eficiência espectral maior, tá? Arquitetura de rede mais distribuída, tá? Investimento inicial mais elevado do que o 4G, e o principal uso atual é internet móvel, né? O FWA e internet das coisas. Agora vamos dar uma olhada na tecnologia de fibra e compará-la com o satélite, tá? Como a gente já falou, a fibra tem uma potência maior, né? Fibra ótica é a tecnologia dominante, né, em performance e estabilidade, tá? Performance ela mais rápida, tá? Vai de 300 a 1 GB por segundo. O satélite chega até 250 no máximo, tá? Latência muito mais rápida da fibra, tá? De 5 a 20 milissegundos. O satélite vai de 25 a 50, tá? Cobertura geográfica aí que pega, tá? Para você conectar a fibra, você precisa ter a infraestrutura levando a fibra até o lugar onde ela chega, enquanto um satélite ele consegue cobrir uma região muito maior só com menos infraestrutura, né? Custos de instalação. Na fibra ele é alto porque ele exige que faça todo esse capex de levar, né, essa infra até o cliente. No satélite é baixo porque, estando o satélite lá, basicamente o cliente tem que botar uma antena dentro de casa, como se fosse o FWA. Né? O custo médio para o cliente aí muda bastante, tá? Custo de contratação da linha, né, de manter a linha vigente, aí sim é muito mais barata a fibra, tá, vai de 80 a 150 reais, e no satélite do mínimo 250. Tá? Capacidade total da rede, praticamente ilimitada, tá, e ampliável com backbone, e de satélite limitada pelo número de satélites e espectro. Tá? Confiabilidade super alta da fibra, tá, pouco afetada por clima. Satélite médio, né, pode sofrer com interferência climática. Principal uso ideal, fibra, uso residencial e corporativo, e o satélite vai servir mais para áreas rurais, áreas com mais difícil acesso, né, remotas, e agronegócio. Bom, ainda que, né, a gente entenda que pode acontecer uma mudança tecnológica significativa, né, que barateie muito o satélite, que torne o satélite muito mais eficiente do que ele é hoje, né? Isso não é uma realidade hoje, tá? Isso não tem evoluído nessa linha. Hoje, as duas tecnologias, né, têm sido complementares, tá? O satélite é bom onde a fibra não chega, a fibra é boa e melhor onde ela chega, tá? Bom, agora vamos dar um overview na estrutura de governança e administração da BrisaNet, tá? Bom, como a gente já falou, ela é controlada e administrada pelos fundadores. Tá? O José Nogueira, o fundador, é o CEO, e o João Estevam não chega a ser fundador, tá? Mas tá um cara que estava desde o começo na companhia. Ele é presidente do conselho. Tá? As famílias, né, desses dois, vou chamar de fundadores, tá? As duas famílias têm 80% das ações da BrisaNet, tá? Sendo que 33% estão na mão do José Nogueira sozinho. Tá? A vedação para acúmulo de função entre CEO e presidente do conselho, tá? Uma vedação normal aqui de participação no novo mercado. Tá? A companhia está aderindo ao novo mercado, tá? O maior segmento de governança da B3. Há um acordo de acionistas que traz estabilidade e coordenação entre os controladores, tá? Mas limita a possibilidade de influência de outros investidores na companhia. Tá? Então talvez seja um dos pontos aqui que possa
afastar investidores que gostam de ser mais ativos, né, na companhia, dado que a capacidade de influência deles vai ser bastante limitada, dado que os controladores aqui têm 80% e já tem um acordo de acionistas entre eles para definir como é que vai ser esse controle, né? Bom, o conselho é composto por 7 membros, sendo 2 independentes, possui conselho fiscal, comitê de auditoria de pessoas. Desde a fundação da empresa, o CEO é o José Nogueira, tá? Então ele está lá desde o começo e sempre foi o executivo principal aí da companhia. Diretoria também tem o João Paulo Estevam, tá? O presidente do conselho também atua na diretoria, como diretor comercial em conjunto com o Jordão Estevam, que talvez o Jordão Estevam Nogueira, tem um nome dos dois aqui, então talvez seja filho de um aqui que acabou casando com filha do outro, não sei. Tem o José Romário Fernandes Pinheiro como diretor financeiro e outros executivos no RI e RH. Tá? O foco da diretoria tem sido, nos últimos tempos, garantir recursos para a expansão acelerada da infraestrutura da companhia no Nordeste e Centro-Oeste, expandir a infraestrutura com excelência técnica e expandir a base de clientes utilizando a infraestrutura já instalada. Tá? Então tem um esforço aqui do lado financeiro de geração de caixa, um esforço técnico, né, de manutenção de qualidade e um esforço comercial de expansão do atendimento da companhia. Outras considerações que achamos relevante aqui. O Conselho pode definir um aumento de capital de até 900 milhões de ações adicionais. Tá? A gente vai ver que tem 436 milhões de ações atualmente. Tá? Então ele pode emitir mais 900, que poderia diluir os acionistas aqui para uma fração de 1/3, tá? Do que eles têm hoje, aproximadamente. Outro ponto, pode ocorrer emissão de ações ou objetos, né, conversíveis sem direito de preferência, dependendo da decisão do Conselho, desde que em oferta pública. Tá? Outro ponto de atenção. E por último aqui, a aumento de alavancagem acima de 3 vezes o EBITDA depende da aprovação do Conselho. Tá? A gente vai ver que a companhia ainda está ainda não chegou nesse patamar. Tá? Bom, vamos dar uma olhada nas características da ação agora, olhando a BRST3. Como a gente falou, tem 438 milhões de ações aproximadamente, tá? Listadas no novo mercado, cerca de 20% em free float, com 80% em controle da família dos fundadores, tá? 33% com José Nogueira. A capitalização de mercado hoje está em torno de 1,5 bilhão, tá? Considerando o preço de 3,45 por ação, que é o que tem negociado aí hoje. Direito de taxação, dividendos mínimos de 25% do lucro líquido ajustado, tag along, direito de ser incluído em ofertas de aquisição de controle em condições de igualdade com o controlador, e disputas societárias devem ser decididas em arbitragem. Tá? O que é yield histórico da companhia? A companhia tem pago dividendos aí desde a sua listagem, mas dividendos baixos, né? Chegou no pico aqui a 2,4% em 2023. Tá? Perspectiva é que vai continuar um pouco mais pressionada no curto prazo aqui, né? Nos próximos períodos, considerando a estratégia da companhia aí de realizar investimentos no 5G e aproveitar essa oportunidade que eles estão tendo nessa linha de negócios. Aqui a gente colocou a evolução da cotação da DRST3 comparado com os pares, né? Desde o IPO da companhia, o primeiro dia de negociação, no 30/7/21. Tá? Que a gente viu como a Vivo, né, que está em roxo aqui, ela realmente teve uma performance excelente, né? Retornou mais de 100%, mas os pares aqui mais comparáveis tiveram uma performance parecida com a Brisanet, né? A Brisanet até um pouco pior aqui, a gente vê aqui. Eles estão com um retorno aqui de menos 75% desde o IPO, né? Até piores do que esses pares. Tá? Nos últimos 12 meses, porém, ela já começou a dar um pouquinho de retorno, retornou mais 4,5% para quem comprou a ação há 12 meses. Liquidez e volatilidade. Tá? Primeiro, o gráfico aqui tem liquidez, tá? Negociações a cada dia. Tá? Então a gente vê aqui a Brisanet em laranja. Tá? Teve períodos aqui de intensa negociação, tá? Ali em 2023, né? Durou um pouco mais aqui em 2024 e parece que diminuiu bastante o interesse aqui ao longo de final de 24 e 25. Tá? Aí, digamos, passou a ter uma preponderância maior desses outros competidores. A gente não colocou Vivo aqui, porque Vivo é outro patamar de negociação. Tá? Para ter uma ideia, volatilidade de 12 meses, comparando com os pares, né? Mais de 2 vezes maior que a Vivo, 1,2 vezes o que é a Unifique e 0,9 vezes o que é a Desktop. Então, bem em linha com os pares aqui. Claro que a Vivo destoa, né? Menos volátil e com um retorno
melhor aí nos últimos tempos. Bom, agora vamos passar para uma análise das demonstrações financeiras da companhia. Primeiro aqui uma visão geral do que foram os resultados, tá? Então, vamos lá. Primeiro olhando receita líquida, tá? E EBITDA ajustado, tá? A gente vê que estão crescendo bem razoavelmente aqui, né? Estão crescendo acima de 10% ao ano, tá? EBITDA crescendo menos, né? Como a gente falou, tem aquela inclusão de aumento de custos fixos com a expansão para o móvel que ainda não foram diluídos, tá? Então, no primeiro momento teve esse efeito aqui, mas já começou a ter uma mudança nesse cenário, né? Começou até a crescer mais o EBITDA do que a própria receita, tá? Já revertendo um pouco esse cenário, mas ainda não recuperando aquela margem que ela tinha. Tá? Dívida líquida realmente tem aumentado, né? Dívida líquida EBITDA foi de 1,2 vezes para 2,2 vezes. Tá? Capex da companhia foi lá de 460 milhões para 1 bilhão aí no 2024 e praticamente 1 bilhão nos últimos 12 meses. Tá olhando o terceiro TRI de 25. Fluxo de caixa operacional teve esse pico aqui de 663 milhões e agora está mais ou menos estável aqui em 620 milhões. A gente vai ver com mais detalhes esse fluxo mais pra frente. Capitalização de mercado, né? A gente viu aqui que eles estão mais ou menos 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 400, pouco abaixo do patrimônio líquido, tá? Enterprise Value tem ficado aí na faixa de 4 vezes o EBITDA, tá? Todos os últimos períodos. Por um lado, né, o que esses números querem dizer? Expansão de 5G tem trazido consumo de caixa relevante, aumento de endividamento e, consequentemente, né, claro, isso aumenta a depreciação e amortização, reduz margem bruta e lucro líquido, não tem impacto direto na margem EBITDA, o impacto na margem EBITDA é aumento de custos fixos que não foram diluídos, que é o que a gente fala que é aumento de despesas comerciais e administrativas associadas à força de vendas corporativa da companhia, né? Por outro lado, a expansão do 5G está começando a trazer aumento de receita com aproveitamento da infraestrutura implantada e resultado do esforço de vendas da companhia. Tá? Em suma, os benesses do 5G ainda parecem estar no começo do ramp-up. Tá? Bom, último comentário aqui, preço abaixo do valor patrimonial, né, que é sempre um bom indicador de ter, um indicador que vai resolver tudo nunca, né, mas numa boa empresa é sempre um bom indicador de ter para ver se é um momento bom de compra. Né. E Enterprise Value EBITDA também, digamos, bastante baixo, né, 4 vezes. Bom, vamos começar agora a análise do balanço. Primeiro aqui, posição de caixa, né, diminuiu bastante nos últimos anos, tá? Isso aqui é o que a gente tem falado de redução devido aos investimentos, tá, na infraestrutura de 5G. Contas a receber tem tido uma evolução, né? Isso aqui é fruto natural da expansão do serviço da companhia. Tributos a recuperar, eles composto principalmente por ICMS, tá? Sobre ativo fixo e crédito de PIS/COFINS. Tá? Outros ativos aqui incluem 24 milhões de despesas antecipadas e comissões de contratos pagos antecipadamente. Tá? Essa rúbrica aqui. Só um comentário aqui dentro do contas a receber, a gente colocou na nota aqui, né? Dos 166, dos 245 milhões, 166 milhões está a vencer. Tá? Ou seja, o restante, a diferença dos dois, já está vencido. Né? 59 milhões estão vencidos há 30 dias, 12 milhões de 31 a 60 dias, 76 milhões a mais 61 dias, dos quais 61 milhões já estão provisionados. Ou seja, dos valores vencidos não é tudo que está provisionado e é muito natural, muitas companhias fazem isso, mas a gente gosta sempre de chamar atenção para esse ponto. Tá? Bom, liquidez corrente, como a gente já falou, está em 0,93 vezes. Tá? Ela veio de 1,12 vezes em 24 e 2 vezes em 23, tá deteriorando devido aos investimentos no 5G. E também resultado da aproximação dos vencimentos da dívida. Tá? Necessidade de refinanciar aqui no segundo trimestre de 26 ou terceiro trimestre de 26, onde vão ter esses vencimentos. Tá? Nos próximos 12 meses. Bom, passando agora para o passivo circulante, primeira rúbrica que chama atenção aqui é a fornecedores, né, correspondem a provedores de equipamentos, outros fornecedores.
185 milhões nacionais e 26 milhões internacionais. Tá? Redução nesse saldo aqui devido ao pagamento de fornecedores, tá, internacionais, que aconteceu em 2025. Próxima rubrica, empréstimos e financiamentos. Tá? A companhia, de maneira geral, tem uma dívida barata, tá, com acesso a endividamento subsidiado. Tá? Cerca de 50% dessa rúbrica, né, de empréstimos e financiamentos com custo atrelado a TR, tá? TR+, que é subsidiado, né, digamos. E ela tem ainda 900 milhões a ser desembolsado de crédito subsidiado, segundo o relatório do terceiro TRI da companhia. Tá? Ela também tem endividamento de mercado, né, com debêntures. Essas debêntures da primeira emissão, né, tem um ótimo custo, IPCA mais 5,77. Tá? Demais emissões estão atreladas ao CDI, né, com o spread melhorando aí um pouquinho a cada emissão. As dívidas com DI, que representam bastante ainda da dívida total, né, elas têm pressionado o resultado, né, com a elevação da taxa Selic, e são as dívidas que vão estar vencendo aí a partir de segundo TRI de 2026. Tá? Bom, obrigações de arrendamento, o próximo item aqui, de aumento representativo, né, 48 milhões, corresponde a terrenos arrendados para instalação da infraestrutura. A companhia tem também obrigações aqui trabalhistas sociais, tá? Isso aqui são salários e benefícios, tá? E operações com derivativos que a companhia possui aqui, esse saldo, né? Câmbio a termo para proteção cambial, quando ela faz compra internacional com fornecedores que recebem dólar, tá? Bom, passando agora para o ativo não circulante, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Quase tudo aqui é mobilizado, né? Quase 3 bilhões. Saldo composto pela infraestrutura da companhia, tá? Aqueles 157 mil quilômetros de cabo óptico, 47 mil quilômetros de backbone, 280 data centers. Tá? A preço de custo, esse mobilizado representa mais ou menos 4,3 bilhões. Tá? Ou seja, custaria isso aqui minimamente para botar. Né? Se não é uma companhia tão eficiente, seria mais caro. Tá? Dos quais 1,37 bilhões já foram depreciados. Tá? Chegando nesse valor de 2,9. Outra rubrica representativa que é o intangível, 310 milhões, tá? Aqui é basicamente licenças de operações 5G, tá? 168 milhões, tá? Que ela tem direito de operar aí depois do leilão. Além de licenças de softwares, sistemas e APIs e outras categorias, tá? Então aqui não tem ágio de aquisição, fiquem tranquilos. Direito de uso, isso aqui é basicamente terrenos arrendados para instalação de infraestrutura. Tá? Vamos passar para o passivo não circulante. Aqui se destaca, né, claro, os endividamentos que estão a longo prazo, né, os dois somados aqui, quase um bi 450 milhões de reais. Esses saldos, né, eles vão ter vencimentos aqui, tem cerca de 310 milhões vencendo no segundo trimestre de 26, tá? E terceiro trimestre de 26, e tem mais vencimentos de 550 milhões nos 12 meses subsequentes, tá? Isso aqui tende a ser pago aí com geração de caixa da companhia, dado que a companhia vai desembolsar mais 900 milhões lá de endividamento subsidiado. Tá? Outra rúbrica que chama atenção aqui é o receita diferida. Né? O que é isso? Receita diferida corresponde ao valor recebido devido à vitória nos leilões para a implementação de operação de serviço móvel em localidades remotas no Nordeste e Centro-Oeste. Tá? Pouco no âmbito das operações 5G da companhia, ela participou de um leilão reverso onde ela poderia receber esses valores para implementar uma infraestrutura lá no futuro. Tá? Então isso foi feito, a companhia recebeu esse valor e registrou essa receita diferida aqui no passivo. Contingências, que está dentro de outros aqui, tá? Vamos lá. Há 291 milhões de processos tributários cíveis e trabalhistas, tá? Dos quais quase tudo aqui, 232 milhões, referente ao tema de inclusão de serviço de valor adicionado na base de cálculo do ICMS sobre o serviço de comunicação multimídia, tá? É uma tese que está em disputa aí na Justiça. Não é uma tese da BrisaNet especificamente, tá? Envolve a BrisaNet, porque a BrisaNet presta serviço e pode ter esse tributo caindo sobre sua receita. Então, todas as companhias de telecom estão envolvidas nisso. E é um tema relevante aqui, né? Uma eventual decisão aqui de que
o valor é realmente devido, né, de que o ICMS deve incidir aqui sobre o serviço de comunicação multimídia, como se fosse um serviço de valor adicionado, pode impactar aqui significativamente, 232 milhões. Eles classificam isso como perda possível, tá? Desse total aqui de 291 milhões, tá? Desse total, só 11,7 milhões estão provisionados. Tá? A gente sempre gosta de chamar a atenção para esses pontos de provisão para contingência. Outros passivos, né, incluem aqui também, e principalmente, a outorga ser paga ao poder público devido à vitória no leilão 5G. Tá? Se vocês forem ver até um relatório de agência de rating, eles vão incluir isso como se fosse um endividamento, né? Dado que é um valor aí que a companhia, digamos, não tem, como se fosse uma dívida que a companhia tem que pagar, né? Mas não com um credor financeiro, sim com o Estado, que é a outorga, tá? Devido à vitória nesse leilão. Bom, e só por último aqui, né, se eu vou dar uma olhadinha no patrimônio líquido, o PERI chegou a quase 1.600, tá? Quase tudo capital social aqui, tá? E um pouco de reserva de lucro também, 200 milhões. Tá bom. Bom, passando aqui agora para DRE, né, começando com uma análise da receita. Bom, primeiro que a gente vê que realmente quase tudo ainda da receita ainda está na banda larga, né, 1,5 bilhão dos 1,8 bilhão da receita bruta total, tá? Dos quais 90% está no B2C, tá? E o B2B ainda representa aqui menos de 10%, mas tem crescido período a período. Telefonia fixa tem ficado cada vez menos relevante, tá? Não é um negócio core aqui. Outros negócios aqui que incluem aqueles produtos que a gente falou de serviços de vídeo monitoramento, streaming, tal, tá tudo nessa linha aqui. A companhia tem conseguido aumentar essa rúbrica aqui, tá? Então tem apoiado aí um pouco a rentabilidade da companhia. E o serviço móvel, que é o novo pilar, né, tem começado a entrar fortemente aí no 2025 na receita, chegando aos 100 milhões de reais nos últimos 12 meses. Tá. Receita bruta total aí, como a gente já viu, tem evoluído bastante, né? Mais de 2 dígitos cada período. Tá? Lembrando que esse crescimento aqui está tanto na banda larga quanto no móvel. Tá? A gente falou muito de móvel aqui, de expansão, mas a companhia segue em plano de expansão na banda larga também. Tá? E por último aqui o item de ARPU, né? Annual Revenue per Unit, tá? Que é receita média por cliente, tá? Que vem tendo uma evolução gradual também. Tá? Isso aqui é só B2C. Passando agora para a DRE per se, né? A gente já viu como a receita tem evoluído, tá? Aqui tá a receita líquida, no último a gente viu a receita bruta, tá? Mas aí é só impostos a diferença. O que são os pontos de atenção aqui nossos, né? Primeiro, custo com pessoal. Teve uma evolução aqui nos últimos tempos, né? Tem crescido esse custo. Como a gente falou, implantou rede 5G, precisou contratar mais gente, precisou trazer mais gente para manutenção, para comercial, operação e segurança. E esse custo veio e a receita está começando a vir ainda. Tá? Outro ponto que a gente chama atenção, com o aumento dos investimentos, aumentou a depreciação também. Né? A depreciação foi de 300 milhões para 400, quase 500 já milhões. Tá? Que pressiona também bastante o lucro bruto da companhia. O que nós temos aqui, então? Essa margem bruta, então, está caindo devido ao aumento da depreciação e amortização, resultado da expansão dos investimentos imobilizados, que ainda não trouxeram impacto proporcional na receita. Tá? Lucro bruto, apesar desse impacto, continua em ascensão. Ascensão no valor nominal. Né? A margem um pouco pior, como a gente falou. Aumentou muito a depreciação, aumentou bastante também gastos com o pessoal, sem correspondente aumento na receita. Tá? Um pouco mais para baixo na RI agora, partindo do lucro bruto. Né? Primeiro, de novo, despesa com o pessoal tem aumentado, mesma coisa, a gente já falou, tanto aqui quanto aqui. Redução na margem EBITDA em 24, 25%, portanto. Impacto direto disso. A receita não aumentou proporcional ao que aumentou os custos devido à expansão de negócios da companhia e à expansão da sua infraestrutura.
além de consumir caixa, essa expansão piora a margem, pelo menos no curto prazo, se a companhia não conseguir trazer clientes suficientes para entrar nessa rede que eles fizeram investimento. EBITDA, apesar disso, tem evoluído. Tá? Saiu da faixa de 600 milhões e já está evoluindo para 710 milhões nos últimos 12 meses. Tá. E por último, só para destacar aqui, teve esse resultado positivo aqui nos últimos 12 meses em outros. Tá? Isso aqui a gente conversou com eles e é um resultado não recorrente devido à recuperação de créditos previdenciários e tributários. Tá? Então está um pouco impactado aqui esse número do lucro operacional. Tá? O EBITDA ajustado já está ajustado esse. Bom, passando um pouquinho mais para baixo aqui, lucro operacional então está apresentando recuperação em 2025, né? Tem um pouco daquele efeito não recorrente ali que a gente viu, 40 milhões. O que está acontecendo com o lucro da companhia? Esse lucro chegou a ser quase 175 milhões aqui em 23, caiu bastante para 60 milhões em 24 e está recuperando, mas bem pouquinho ainda, 70 milhões nos últimos 12 meses. O que está pressionando o lucro? De novo, início do ramp-up do 5G, com baixa diluição de custos de OPEX associados à expansão, aumento de endividamento devido aos investimentos no 5G e alta da taxa Selic. Tudo isso pressionando os juros aqui. Tá? Aumento de 100 milhões na despesa de juros de 23 para os últimos 12 meses. Tá? Passando agora para analisar o fluxo de caixa, primeiro a gente vai olhar o fluxo de caixa operacional aqui, tá? A gente dá uma olhada em todos os itens, tá? Todos não, né? Os principais, né? Geração de caixa sempre é robusto da companhia, né? Foi lá absurdo 663 milhões em 23 e tem caído aí para 620 nos últimos períodos, tá? O que tem causado isso? Primeiro aqui o aumento do formação de contas a receber, né, que tem aumentado bastante. Segundo ele, isso aqui é o resultado da expansão natural da atuação da companhia. Receitas diferidas teve um efeito positivo aqui, tá? Quem já mencionou o que é isso, os leilões reversos do 5G. E outro item que tem impressionado aqui é o aumento dos juros pagos, né? Consumindo bastante caixa também. Tá? De qualquer jeito, geração de caixa da companhia bastante forte ainda, né? Uma companhia que gera bastante recurso. Olhando um pouco mais para baixo, então, o que está consumindo caixa aqui? Né? A gente vai ver que, como a gente já falou, os investimentos. Tá? Ações mobilizado, consumindo bastante caixa nos últimos períodos. Lembrando que tem também intangível, né? Quando investe em software, alguma coisa assim, entra no intangível. Tá? Somando os dois, dá aí praticamente 1 bilhão nos últimos 2024 e mais dos últimos 12 meses. Tá? Desde 2023, então, para a gente ter uma ideia de números, aí, a companhia investiu 1,9 bi só no imobilizado, tá? Sem considerar intangível, mais 130 milhões no intangível, comparado a 1,4 bi de fluxo de caixa operacional líquido, tá? Desde 2023, após juros. Tá? Para compensar, a Brisanet teve, portanto, que tomar cerca de 510 milhões de dívida, tá? Que causou esse aumento de endividamento e um pouco do aumento da despesa financeira no momento de juros altos. Tá? Um problema que acontece em muitas e muitas empresas. E que aqui não é um ponto tão preocupante quanto em outros casos, né, que a gente já viu aqui no canal. No terceiro trimestre de 25, ele é esperado mais 100 milhões de investimentos, tá? Representando basicamente o fim do ciclo de investimentos iniciais no 5G no Nordeste. Tá? Sendo que os investimentos no Centro-Oeste devem iniciar no primeiro trimestre de 26, segundo a companhia, como eles falaram no relatório de resultados. Tá? Apesar de todo esse consumo de caixa, a companhia manteve aqui um pagamento de dividendos, tá? Pequeno, mas pelo menos manteve alguma coisa. E bom, dado que ela tomou um pouco menos de endividamento, né, o caixa ficou um pouco mais prejudicado, diminuiu bastante a posição de caixa, chegando a só 62 milhões em caixa puro, né, no último trimestre. Tem um pouco mais de valor ali em aplicações financeiras, tá? Que não consta aqui, mas depois a gente vê. E aqui a gente colocou o gráfico da companhia para ter uma ideia de para onde que foram os investimentos aí em 2025, né?
bem mais da metade aqui, né, foi 5G, né? Uma outra parte significativa aí foi para conectar a banda larga, tá? E outras partes aí para manutenção da rede e a expansão aí da rede de backbone, tá? Vamos dar uma olhada no endividamento da companhia agora. Primeiro perfil aqui de amortização, né? 25 só falta o último trimestre, né? Então pouquíssimo aqui para amortizar. 26 já tem saldos relevantes, tá? Quase 400 milhões aqui a ser amortizado, 27 um pouco menor. Depois 28 para frente aí fica na faixa dos 300, tá? Boa parte está no longo prazo, né? Primeiro, o prazo dessas dívidas é razoavelmente longo, tá? Prazo médio de 5,7 anos, tá? A gente considera bastante longo. O custo atual médio dessa dívida é 75% do CDI, tá? É um custo bem bom, tá? Além disso, a companhia ainda tem mais 900 milhões de empréstimos subsidiados ainda não desembolsados, que ela vai desembolsar, tá? Isso aqui é provavelmente financiamento para investimentos que ela tem feito, tá? Esses bancos de fomento com taxas subsidiadas vai favorecer bastante a geração de caixa da companhia e provavelmente ela vai usar, né, se fazer esse dinheiro para fazer investimentos ou reembolsar investimentos, deve trocar um pouco esse endividamento mais caro que ela vem de mercado aí com debêntures, né, e empréstimos não subsidiados. Que embaixo a gente vê a evolução do endividamento, né? A companhia teve um pico aqui de 2,4 vezes o EBITDA, né, de endividamento líquido, e agora, apesar que o endividamento líquido não caiu, né, até só teve aumento de EBITDA, ela conseguiu baixar esse já para 2,2 vezes. Tá? Bom, considerações finais aqui. Qual que é o potencial da BrisaNet? Né? Então, para entender isso, a gente separou aqui em dois lados, né? Do lado esquerdo a gente colocou qual que é o upside, né? O que pode trazer valor, e do lado direito o que pode dar errado ou destruir o valor da companhia. Vamos começar com o que pode dar certo. Do lado esquerdo, upside. A companhia tem um amplo espaço para crescimento dentro do Nordeste, né? Como a gente viu, eles podem expandir aí para Bahia, Pernambuco, são expansões que estão em curso, né? Estão em discussão, tanto na fibra, mas especialmente no móvel, tá? Eles, além disso, da própria infraestrutura já colocada da companhia, eles podem né, atender muito mais clientes do que eles têm hoje. Né? Como a gente falou lá, eles têm 7 milhões de clientes que estão basicamente na frente da sua infraestrutura. Eles podem conectar esses clientes, só tem 1,5 milhões desses 7 que estão conectados. Lembrando que esses investimentos, né, eles vêm na frente. Né? Primeiro a companhia faz investimento, depois ela conecta o cliente e aí começa a faturar e amortizar, digamos, esse investimento que ela já realizou. Então, o investimento vem na frente e os benefícios dependem da colocação de mais clientes utilizando a infraestrutura. Ou seja, a companhia estando num ciclo final de investimentos, o pior parece já ter passado. Tá? Outro ponto, potencial de mais expansão no Centro-Oeste, com investimentos a partir do primeiro TRI de 26. Tá? Tendo sucesso nisso, vai ser mais base de clientes para a companhia. No Centro-Oeste, ela vai poder oferecer não só móvel, mas banda larga também, utilizando o FWA. Tá? O início das receitas disso deve ser no final de 26. Tá? A partir dali vai começar a trazer benefício nos investimentos que ela vai realizar ao longo de 26. Tá? A tomada de dívidas subsidiadas tende a baixar mais o custo financeiro e alavancar a geração de caixa. Tá? Então, o upside que parece estar num caminho de concretização aqui, algo que a companhia um valor que a companhia não estava absorvendo tanto, né? Acho que quanto ela poderia. Monetização da base de ativos em B2B, tá? O oferecimento de serviços de computação em nuvem, aluguel de infraestrutura. Isso são coisas que a companhia está começando a explorar. Né? Recentemente, ela começou a oferecer serviços de computação em nuvem, por exemplo. E outro cenário de upside que a gente considera um pouco remoto aqui, mas que é possível, né? É uma potencial venda da infraestrutura da companhia para uma grande empresa, né? Uma das grandes 3 empresas comprando a BrisaNet. Nós tememos que a BrisaNet vale mais do que é a cotação hoje. Né?
só olhando para a infraestrutura puramente. A infraestrutura da Brisanet vale mais do que ela está cotada hoje. O que é downside? O que são as coisas que podem dar errado? Né? Uma eventual dificuldade da expansão da base de clientes após ela já ter realizado todos esses investimentos em infraestrutura e 5G pode ser um problema que ela vai ter trazido tido todo o custo de colocar a infraestrutura no lugar, ter os custos de manutenção dessa infraestrutura do pessoal, de fazer despesa comercial e não conseguir trazer a receita no final. Tá? Esse é o risco. Mitigante aqui é que a companhia vem conseguindo crescer robustamente a base de clientes. Tá? A gente viu ali no comecinho da apresentação como a base de clientes móvel e de banda larga crescem bastante todo o período. Tá? Então a companhia vem entregando nesse sentido. Outro ponto, aumento de capex no centro-oeste, que torna muito onerosa essa expansão. Tá? Então, esse é um risco aqui, ter um capex nesse novo projeto aí que eles estão, que seja muito elevado, né, que consuma mais caixa. Né? Acho que o mitigante aqui é que é uma empresa com expertise técnica, né? Não depende de um terceiro aqui para fazer esse investimento, ele faz sua equipe própria e conhecendo bem os equipamentos e o setor de atuação onde ele atua, tá? Regulação e tudo. Outro ponto, arrefecimento da competição de preços com concorrentes que abaixem significativamente os tickets da companhia e ou que abaixem o volume de clientes atendidos, criando ociosidade e menor diluição de custos e despesas fixas. Tá? Esse é um risco que qualquer companhia tem, né? O risco de competição. Qual que é o mitigante aqui? A companhia tem conhecimento profundo do mercado de atuação no Nordeste. Né? Talvez isso aqui poderia ser um risco se ela já tivesse uma colocação representativa ali no Centro-Oeste e dependesse bastante disso. Tá? Um mercado onde ela conhece menos, né, tal. Bom, qual que é outro ponto aqui de downside? Eventual substituição tecnológica dos cabos por outra alternativa mais eficiente. Uma eventual internet por satélite de baixa órbita que seja mais eficiente. Né? E o mitigante, como a gente já viu, é que a tecnologia tende a ser complementar. Tá? Uma não substitui a outra. Tá? E por último, aqui de downside, eventual perda de benefícios fiscais, né? seja no benefício fiscal direto, né? de redução de tributação, ou de dívidas subsidiadas que a companhia passe a não ter acesso, pode prejudicar aí a geração de caixa no futuro da companhia. Bom, agora passando para as considerações finais. Em suma, a Brisanet destaca-se como um caso de crescimento orgânico sólido em infraestrutura digital regional, com fundamentos operacionais consistentes e execução técnica reconhecida. Tá? O ciclo de expansão em fibra e 5G pressiona os indicadores financeiros da companhia, né, mas amplia também o potencial aqui de geração de caixa futura, o que está num momento, digamos, de ponto de inflexão, né, onde ela já tem sofrido com esses investimentos robustos, né, e um aumento de custos, mas ainda está começando a ter o aumento da geração de caixa devido à inclusão desses clientes na base. Né? Lembrando que os investimentos desde 2023 até o terceiro TRI de 25 em ativo fixo, né, foram da ordem de 1,9 bi, construíram não só geração de caixa operacional no valor de 1,4 bi no mesmo período, né, mas também demandaram uma dívida adicional líquida, né, de 0,5 bi. A Brisanet, então, ela combina, né, essa solidez de um player forte no mercado de banda larga, no Nordeste, né, já bem estabelecida, líder de mercado, com um projeto ambicioso de expansão na rede móvel 5G, tanto no Nordeste quanto no Centro-Oeste. Né? Investimento na companhia é uma aposta principalmente de que a execução desses projetos de investimento vai ser bem sucedida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um comentário, façam perguntas. Se quiserem sugerir alguma coisa, a gente está totalmente à disposição. Lembrando aqui que, muito importante, né, isso aqui é um relatório cujo objetivo é puramente fornecer informações educacionais sobre a companhia, tá, para fins informativos. Tá? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, pessoal. Bom, é isso. Se inscreva no canal aí, por favor. Vamos para os próximos.